Olá pessoal, tudo bem? É um grande prazer, é uma honra estar aqui falando com vocês. Sou o professor Bruno Rangel. Hoje nós vamos falar sobre lógica, né? Esse assunto está aí no material do PH, no capítulo 4, também está no conteúdo do PAS, no terceiro item. Então é um conteúdo cobrado no PAS da primeira etapa, para você que está fazendo o PAS é muito importante. É um conteúdo fundamental para você que vai para a área do direito, por exemplo. E é importante para todos nós, afinal é um tema que perpassa aí, que passa por todas as áreas do conhecimento, um tema fundamental. Na aula de hoje eu vou apresentar o conceito de lógica, vou apresentar aí os principais itens relacionados ao entendimento desse conceito, como por exemplo silogismos, inferências, e também no final vou apresentar para vocês um resumo de aula seguido de exercícios. Pegue seu material, deixe tudo no jeito aí, anote tudo. Bons estudos. Vamos lá. A lógica se utiliza de alguns elementos, alguns conceitos muito importantes. Dentre esses conceitos, nós vamos destacar a inferência, né? Eu vou explicar para vocês o que é inferência. Vamos falar dos tipos de inferência, a inferência dedutiva, a inferência indutiva, a inferência abdutiva. Vamos falar também sobre a questão dos silogismos e, claro, vamos falar de Aristóteles, né, considerado aí um dos grandes pais da lógica. Tudo bem? Bom, pessoal, nós podemos conceber a lógica como um ramo da filosofia, um ramo que cuida das regras do raciocínio. Esse ramo investiga os meios que nós utilizamos para inferir ideias a partir de outras ideias, ou, falando de outra maneira, os raciocínios que normalmente nós fazemos para chegar até as nossas ideias. Ela estuda a argumentação, ela estuda a proposição. A lógica é muito importante, a lógica é usada por nós em vários momentos da vida, seja profissionalmente, seja socialmente. Ter um argumento lógico é fundamental. Uma coisa estranha é quando alguém fala algo para você e você diz, mas isso não tem lógica. Portanto, a lógica é o estudo do raciocínio, da construção do modo de pensar e da transmissão do que nós pensamos através da linguagem. Expressar-se bem, expor as ideias, expor o raciocínio de forma lógica. Tudo bem? Podemos falar ainda que a filosofia, através da lógica, ela fala da organização clássica de uma ciência. É aquilo que nós chamamos de ciência pura ou de organização pura. A ciência, então, por exemplo, existe a lógica matemática, existe a lógica no direito, existe a lógica filosófica. Já chama atenção para vocês, né? Por exemplo, quando eu estudei direito, no primeiro ano já, no primeiro semestre, nós tivemos uma matéria que era lógica. Ela é muito usada no direito, a lógica argumentativa, né? As formas aí de você convencer, de você criar um argumento teórico, prático, criar uma situação de defesa, enfim, de ataque. Isso pode variar muito, mas a lógica aplicada ao discurso, isso é muito importante. Então, um dos conceitos mais importantes para entender a lógica é o conceito de silogismo. Aliás, os silogismos fazem parte do objeto da lógica. Tá certo? O silogismo é você conectar as ideias, sempre a partir de 3 pontos. Olha só. O silogismo faz parte, então, como um princípio básico da lógica aristotélica. Ele se trata de uma estrutura de linguagem dedutiva. Nós vamos ver na sequência as inferências. Então, ele é uma inferência de caráter dedutivo. Eu vou deduzir algo, tá? A partir de premissas. E ele faz aí a conexão de ideias. Então, o silogismo deve ter, muita atenção aqui, o silogismo deve ter uma premissa maior, o silogismo deve ter uma premissa menor, e essas premissas devem nos levar a uma conclusão. Por exemplo, todo homem é mortal, é uma premissa maior. Bruno é homem, portanto, Bruno é mortal. Então, todo homem é mortal é uma premissa maior. Bruno é homem é uma premissa menor. A clássica é Sócrates, né? Sócrates é homem. Portanto, Bruno ou Sócrates é homem, é a conclusão. Se todo homem é mortal e Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal. Isso é uma construção silogística, tá?
É um silogismo, é uma construção a partir de uma premissa. Tudo bem? Ainda tem mais. Olha só. Tem 3 regras ou princípios para identificarmos o silogismo. Veja bem, ele tem que ter uma identidade, ele tem que ser baseado na não contradição e no terceiro excluído. São chamados de princípios. Princípio da identidade, princípio da não contradição e princípio do terceiro excluído. Por exemplo, eu falei do direito, né? Esse assunto é muito usado no direito, mas é usado em toda a área do conhecimento. Mas vamos pegar um exemplo jurídico aqui. João é inocente, tá? Então, João é inocente. A é X. João A, inocente X. O que é a não contradição? Então, eu criei uma identidade. Se João é inocente, João não é culpado. Culpado é C. João é A. Podemos falar em ABC para ficar mais fácil. João A, inocente B, culpado C. Então, João é inocente, é a identidade. Se João é inocente, João não é culpado. Então, João não é culpado. E o que é o terceiro excluído? João ou é inocente ou é culpado. João não é inocente e culpado de um mesmo fato. Então, o terceiro está excluído. Ou João é inocente ou João é culpado. Ele não pode ser culpado e inocente. Ele não pode ser um fato, não pode ser verdade e mentira. Não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Muito bem. Outro elemento importante da análise, né, das questões sobre a lógica é o termo inferência. A inferência é o processo que nos leva à conclusão, que nos leva ao que posso chamar de ilação ou consequência. Então, quando eu analiso ali fatos, premissas, eu acabo chegando a uma conclusão. Eu chego aí a uma consequência daqueles fatos. Isso nós vamos chamar de inferência. Ou podemos até usar de uma forma mais simples, infere-se que, não é? A partir de tais fatos, infere-se que, olha a frase. Tudo bem? Estou trabalhando de uma forma lógica, estou fazendo uma construção linguística lógica. Por causa disso, conclui-se isso. Ou a partir de tais fatos e dados, infere-se que. Entenderam? É até legal para você construindo vocabulário, para você usar nas suas redações, né, no seu discurso, na sua oratória. Isso é importante, né? Isso é muito bacana. Veja bem, existem 3 tipos de inferência. A inferência dedutiva, a inferência indutiva e a inferência por abdução, ou abdutiva. E existem variações, né? O método hipotético dedutivo, hipotético indutivo, que vão variar desses aqui, principalmente do abdutivo. Mas olha só, o que é uma inferência dedutiva? Eu vou partir de uma premissa, de um princípio universal, para chegar a um princípio particular. É o que nós fizemos agora há pouco. Todo homem é mortal. Então, um princípio, uma questão universal. Bruno é homem, portanto, Bruno é mortal. Eu saí de uma questão falando de toda a humanidade para parar em mim, Bruno, para falar de mim. Então, eu saio do universal para chegar ao particular. E a conclusão é obrigatória. Pelo método ou princípio dedutivo ou inferência dedutiva, na ciência isso também é muito usado como métodos de análise científica. A conclusão é obrigatória. Quando eu uso um método dedutivo, eu preciso chegar a uma conclusão. Tudo bem? É o caso, por exemplo, dos jurados, dos juízes. Não é? Isso é obrigatório. Tem que concluir se ele era culpado ou inocente, por exemplo. Na inferência indutiva, eu vou analisar um fato, fazer uma observação de um fato, observo lá. Depois eu faço a relação deste fato com outros fatos e chego a uma generalização. Então eu vou partir do particular para o universal, é o contrário do método dedutivo. Neste caso agora, então, eu saio de uma questão particular, né, para chegar a uma regra, a uma postulação, a um postulado universal. Por exemplo, eu analiso lá e vejo que o ganso, pego um ganso, um animal lá, e o ganso é branco. Pego 2 gansos, os 2 são brancos. 3 gansos, os 3 são brancos. Eu analiso 1000 gansos e os 1000 são brancos. Bom, então eu estou fazendo uma relação. Ó, eu estou fazendo uma relação entre quem? Entre o animal e a cor.
Aí eu vou chegar numa conclusão. Todos os gansos são brancos. Mas, veja, existe uma falha, como tem nesses métodos que nós estamos explicando. E se o 1001 fosse de outra cor? Essa é uma falha, mas de certa forma, o método indutivo, ele faz muito isso, né? Essa é a dinâmica da inferência dedutiva. Então eu parto de uma observação particular, vou observar um ganso, 2 gansos, observo lá 100 gansos, faço a relação entre o animal e a cor, todos que eu observei são brancos, então todos os demais são brancos, eu vou generalizar. E, né, dizem aí, tem uma frase muito conhecida que toda generalização é burra. Mas, enfim, para essa inferência, não. Isso é muito interessante na ciência. Se você pega lá, um pesquisador está procurando a cura para um tipo de doença. E aí ele descobre que determinada... Vamos falar da Covid, né? Vamos pensar num exemplo aqui, a Covid. Olha como isso é interessante na ciência. Um pesquisador vai lá, testa uma vacina em um ser humano e deu certo. Aí ele testa em 2 seres humanos e deu certo. Ele testa em 300 seres humanos e deu certo. Então ele vai concluir que a vacina X, observando, cura a Covid. Ele faz uma relação da vacina com o ser humano. Portanto, todos os seres humanos podem ser curados por essa vacina. Pronto, foi um método aplicado, o método indutivo. Vai saber se eu, você, alguém não tem uma aversão, ou se essa vacina não vai ser eficaz no nosso organismo. Não dá para saber. Mas, por uma questão até de probabilidade, né, você tem estabelecido aí um princípio, uma inferência indutiva. Olha só, montei aqui para você um esqueminha para você diferenciar e não esquecer mais. Preste atenção. Universal, particular. O método dedutivo particulariza o que é universal. Então, se todo homem é mortal, Bruno é mortal. Já o método indutivo generaliza o particular. Se um ganso é branco, todos os gansos são brancos. Tudo bem? Então eu generalizei o particular, eu induzi uma conclusão. Aqui eu deduzi a partir de um fato universal. Então, a dedução particulariza o que é universal e a indução generaliza o que é particular, ou universaliza. Professor, e o método da inferência abdutiva? Ele fica no meio dos dois, né? Ele transita, ele dialoga com os dois, criando uma abordagem mais criativa, sempre buscando a melhor explicação para um fato e talvez não só a única explicação. Para o método dedutivo, por exemplo, a conclusão é obrigatória. Para o método abdutivo, eu posso chegar a 2, 3 possibilidades, né? Eu trabalho com hipóteses e procuro achar qual é a melhor hipótese para explicar um fato ou fenômeno. Tudo bem? Guardem esse esqueminha aí no coração para não errar, para não esquecer mais. Vai ser muito útil, pode ter certeza. Bom, ainda quero falar para vocês sobre um outro conceito que está relacionado à lógica, ao discurso, à inferência, aos silogismos. Quero falar com vocês sobre falácia. Já devem ter ouvido, né, quando as pessoas usam muito isso na política. Isso é uma falácia. E muitas pessoas confundem falácia com mentira. E não é necessariamente a mesma coisa. Então, o que é uma falácia? Veja só, a falácia é uma palavra que vem do grego, né, o falátia, e ela significa engano. A falácia é uma condução de um discurso para enganar alguém. Ela pode até ter boas premissas, mas a conclusão final não é verdadeira quando você vai verificar. Então, em tempo de fake news, né, nós podemos associar aí alguns raciocínios construídos na internet, nas mídias, como falácias. As falácias estão presentes em discursos políticos aí, historicamente, tem casos absurdos, né? Mas veja só, eu coloquei como nos outros casos um resuminho para você aqui, ó.
A falácia é algo enganoso, tá? Ela é uma tentativa de enganar alguém. Geralmente você tem um locutor tentando enganar um receptor, não é? Ela está presente nos sofismas e nos paralogismos. Preste atenção. O sofisma é quando você quer enganar. O paralogismo é quando você engana sem ter a intenção. Você constrói um discurso baseado em premissas que parecem ser verdadeiras, mas no final isso não é verdade. Então você está baseando um discurso até interessante que está sendo feito em cima de uma mentira, em cima de uma, abre aspas, inverdade, em cima de algo que não é real. Então a diferença do silogismo para o paralogismo é que o silogismo tem a intenção, a intencionalidade de enganar, enquanto o paralogismo não tem. Tudo bem? Vamos para um exemplo aqui, ó. Para ser uma falácia, eu preciso ter 3 elementos ou aspectos. Ela tem que ter argumento, né? Ela é um discurso argumentativo. Ela tem que parecer ter validade, parece ser verdade, mas a conclusão final não é válida. Então, no final, a falácia sempre não é válida. Ah, então eu posso dizer, professor, que ela é sempre uma mentira? A mentira é um ato deliberado para enganar. A mentira está mais ligada ao silogismo, mas pode ser um paralogismo, pode ser aí que a falácia não seja necessariamente uma mentira, como eu coloquei aqui. Então vamos a um exemplo. Olha só, Suzuki é professor, Rafael é professor. Portanto, o Rafael é o Suzuki. Absurdo, né? Eu construí um discurso a partir de verdades. Isso, nesse caso, pode parecer absurdo, e é absurdo, mas se eu construir isso em cima de fatos da natureza, em cima de pesquisas científicas aí sobre a área das doenças, das vacinas, se eu construir esse discurso em cima da inocência ou da culpa, se eu construir esse discurso, ele pode ser muito maldoso, né? Eu uso premissas verdadeiras para tentar provar que algo falso é real. Então eu quero provar uma mentira, eu quero provar que um assassino é inocente. Eu pego fatos bons, eu pego fatos verdadeiros sobre ele. Então ele ajudava a creche tal, ele fazia caridade, ele é um bom pai, portanto ele não cometeu tal ato. Que pode não estar necessariamente relacionado a nada disso que eu falei. Então eu construo, porque não tem nada a ver eu falar que se Rafael é professor e Suzuki é professor, Rafael é Suzuki. Não, não é? Percebe isso? Então ele é bom homem, ele nunca levou uma multa. Ah, então não foi ele que atropelou o fulano. Não dá para concluir. Não é porque ele é um bom homem, não é porque ele nunca cometeu uma infração de trânsito que ele não pode, num certo momento, ter cometido aquele crime de trânsito, atropelado alguém, por exemplo. Veja bem, nesse exemplo que eu dei de Rafael e Suzuki, Suzuki é A, professor é B, Rafael é C. Então Suzuki é professor, A igual a B. Rafael é professor, C igual a B. Mas eu não posso concluir que A é igual a C. Rafael não é Suzuki, ou Suzuki não é Rafael. Tudo bem? Tranquilo? Então isso é o que nós chamamos de falácia. É um argumento, é uma construção linguística, é uma construção textual baseada em premissas verdadeiras ou plausíveis que vai necessariamente levar a um aspecto falso, não validável. Tudo bem? Hora de revisar os principais conceitos tratados na aula de hoje. Verifique o quanto você entendeu e onde é que estão os seus pontos fracos em relação a esse tema, para não dar sopa pro azar, né? Muito bem, gente. Então, para nós concluirmos essa aula de hoje, esse tema tão importante, nós vamos aí mostrar para vocês algumas coisas. Eu vou mostrar para vocês, primeiramente, eu queria compartilhar essa tela aqui com vocês. Ó. Esta é a tela do conteúdo de filosofia do Paz. Então, na primeira etapa, você tem aqui, ó, lógica elementar, a noção de consequência lógica, inferência, tipos de inferência e alguns elementos da lógica, inclusive falácia, né? Com alguns detalhes que nós ainda vamos ver. Então, hoje foi uma aula introdutória sobre essa questão, né? Mas que você já pode percebê-la aí dentro do programa
que vai ser cobrado do PAS da UEM. É claro que se você não vai fazer o PAS, né? Se você vai se dedicar a outras provas apenas, o conteúdo não perde a importância por isso, tá? Também quero compartilhar com vocês este material aqui. É o resumo da nossa aula de hoje, tá? Que vai ficar disponível para vocês, com as principais ideias aí, tá? Organizadas de uma forma resumida, né? Não muito, mais resumida, para poder ajudar você a entender os principais conceitos trabalhados hoje, inclusive com alguns exercícios. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos aí sobre lógica, lembrando que esse conteúdo está no PAS na primeira etapa, no item 3, que esse conteúdo também é muito importante futuramente para você em diversas profissões, para você decidir qual é o método científico que você vai utilizar. Enfim, é um conteúdo muito importante. Um beijo no coração, bons estudos. Tchau, tchau.